que para algumas pessoas a relação com o outro parece tão frágil? Bom, um aviso importante: eu aqui não pretendo nem esgotar esse tema e muito menos falar de todas as possibilidades de fragilidade numa relação, porque as possibilidades são inúmeras, provavelmente incontáveis. O que eu quero fazer nesse vídeo em verdade, o que nós queremos fazer nesse vídeo em verdade, é apresentar para vocês como que pessoas que fazem investimentos de base narcísica nas relações com seus objetos acabam gerando relações muito frágeis com esse objeto. Bom, então para a gente começar, primeiro deixa eu relembrar a vocês, como a gente já fez aqui em um outro vídeo do canal, o que é um investimento de libido no objeto. E aí a gente precisa lembrar que investimento de libido no objeto sempre pressupõe uma forma de se relacionar com esse objeto, porque existem várias formas de investir libido em um objeto. Por exemplo, eu tenho interesse sexual em alguém. Eu vou fazer um determinado tipo de investimento libidinal naquele objeto que vai levar para o campo da sedução, para o campo do cortejo ou algo que o valha. Se eu já estou com raiva de alguém, talvez eu faça um tipo de investimento libidinal sádico naquele objeto. Então, os tipos de investimento libidinal que eu faço pressupõem uma determinada forma de me relacionar com os objetos. Quando a gente está falando de relações de objeto, uma relação de objeto madura, a gente está falando da capacidade que o sujeito tem de fazer investimentos de libidinais no outro, o objeto, e sustentar essa relação a partir do que retorna do outro. Ou seja, eu posso fazer um determinado tipo de investimento no objeto, esperando certas coisas, esperando certos retornos, esperando certos arranjos, que não retornam exatamente da forma que eu esperava. E um sujeito adulto, digamos assim, mais funcional, é capaz de lidar com essa impermanência do retorno do objeto. O que eu quero dizer com isso? O objeto nem sempre retorna os investimentos que eu faço da forma que eu espero. Às vezes, sei lá, qualquer relação, né? Você vai se relacionar com o outro, você vai fazer coisas, imagina que certas coisas vão acontecer, ou espera que certas coisas vão acontecer, e às vezes acontece o oposto, ou não acontece exatamente o que você esperava. E um sujeito mais funcional vai lidar com aquilo, vai se expressar com aquele objeto: olha, não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava, ou vai deixar passar daquela vez, se não for algo muito grave. Enfim, então investimentos libidinais e objeto, um investimento libidinal feito de forma mais madura, né, mais adulto, digamos assim, é esse investimento que consegue depositar libido no outro, consegue se relacionar com o outro, com expectativas sim, com expectativas de retorno, mas que consegue se ajustar às mudanças e às nuances da relação. Já o investimento libidinal de base narcísica, a história é bem diferente. Vamos voltar lá na infância primitiva. Vamos imaginar uma criança ali de 3 ou 4 anos. Bom, deixa eu voltar um pouco mais atrás. Lembrem-se que o Freud, nos três ensaios sobre a sexualidade, inaugura um conceito teórico muito importante e muito caro para a psicanálise, que é o conceito do desenvolvimento dos estádios libidinais, que significa justamente o desenvolvimento do repertório da criança de ter outras formas de investir libido no objeto. De uma certa pluralidade, é o aprendizado de uma certa pluralidade de investimento libidinal nos objetos, ainda que na infância essa pluralidade não seja muito extensa, essas possibilidades ainda sejam muito limitadas. Então, a gente já viu aqui em um outro vídeo que lá na fase oral a criança faz investimentos libidinais de forma onipotente e simbiótica. Na fase sádico-anal, ele faz investimentos ambivalentes, sádicos, masoquistas, parcimoniosos, e por aí vai. Na fase fálica, ele faz investimentos libidinais que tem a ver com manter o desejo insatisfeito ou reafirmar o falo, para dar dois exemplos das possibilidades dos investimentos libidinais na fase fálica. Mas, nessa fase aí, a criança, não é porque a criança saiu da fase oral que as fantasias de onipotência dela se desfizeram. Nós encontramos fantasias de onipotência, inclusive, entre os adultos.
Então, quando a criança, mesmo ali na fase fálica, por volta dos 3, 4, 5 anos de idade, é comum você encontrar crianças que, quando não têm aquilo que querem na hora que querem, fazerem um escândalo, fazerem ali uma birra, se mostrarem com muita raiva porque não têm aquilo que querem na hora que querem, que é um resquício dessas fantasias de onipotência ali da fase oral. Então, veja bem, uma criança normalmente, quando se relaciona com os adultos, ela tem um modo muito particular de se relacionar, ou com outras crianças também, que é o seguinte: de repente, uma criança de 3, 4, 5 anos fala para os pais: papai, mamãe, te amo. O significado dessa sentença não é o mesmo que a gente tem na vida adulta. Quando a criança diz te amo para os pais, ali tem um aprendizado que ela sabe em algum lugar que, quando ela diz aquilo, costuma retornar para ela alguma coisa prazerosa, ou um carinho, ou um afeto que ela espera, ou um afago, ou até mesmo algo de material que os pais oferecem por ficarem felizes com aquela forma que a criança os trata. Isso vai depender de cada relação, de cada tipo de pai, mãe, e por aí vai. Mas o importante é que a criança faz um investimento libidinal naqueles objetos, mas ela tem uma expectativa de retorno específico. Ela não faz aquele investimento para ver o que volta. Ela faz aquele investimento já com uma expectativa específica e precisa, e com um repertório relacional ainda muito limitado. Quando a coisa não se realiza como ela espera ou quer, ela se frustra num nível que ela normalmente exibe uma certa irritação, muitas vezes pelo menos, né? Cada criança é uma criança, é claro, mas é muito comum que a criança, então, exiba ali uma irritação, uma birra, alguma coisa do gênero. Então, aí na infância é muito comum que os investimentos libidinais nos objetos tenham essa base narcísica. Elas não estão ali se relacionando com aquele objeto de fato, no sentido mais amplo da palavra e mais maduro. Elas estão ali se relacionando, sim, mas nas expectativas de um certo enquadramento daqueles objetos, na expectativa de uma certa organização esperada e com a expectativa de uma certa previsibilidade que não existe no mundo, obviamente. Bom, aí chegamos à vida adulta, né? Um adulto é esperado de um adulto já com um repertório mais amplo, representacional, uma capacidade mais plural de investimentos libidinais, que esse adulto faça investimento nos objetos e com ele se relacione de forma a se adaptar às frustrações de expectativa. Mas em algumas pessoas isso não é tão simples. Por exemplo, pacientes borderlines. Os pacientes borderlines, eles se relacionam com o outro ainda nessa base muito narcísica uma boa parte do tempo. É por isso que é muito comum você encontrar em relatos de pacientes borderline dizer, olha, eu encontrei aqui essa pessoa, eu conheci o João, a Maria, nossa, que pessoa maravilhosa, me entende, é muito amigo, é muito legal, é muito humano, é muito isso, é muito aquilo, um apaixonamento por aquela relação, mesmo que não seja erótica, mesmo que seja de amizade, um apaixonamento por aquele objeto. Há um investimento massivo de libido naquele objeto, mais um investimento de libido massivo, e aí você ouve nas histórias que aquele paciente borderline se dedica pra caramba àquela relação, que faz tudo pelo outro, que está muito disponível para o outro. Mas normalmente esses investimentos em pacientes borderlines têm uma expectativa específica. Eu vou fazer isso tudo porque esse outro também vai cuidar e se dedicar a mim da forma que eu espero. Isso é um investimento libidinal de base narcísica. E aí, quando o outro não responde da maneira que é esperada, é muito comum o paciente borderline já chegar na sessão te dizendo: nossa, fulano não era o que eu esperava, ele me tratou assim, ele me tratou assado, quer saber? Não vou mais ligar para ele também, não quero mais falar com ele, isso e aquilo. Muitas vezes não chega a romper. A relação, outras tantas rompe. Mas a relação começa a se fragilizar, porque aí o outro também vai ficando de saco cheio dessa apresentação. O outro também começa a se afastar por conta dessa demanda, digamos, onipotente, de que o outro tem que se comportar de uma forma esperada, de uma forma previsível, sem mudanças naquelas expectativas que o paciente tem, e às vezes nem tem tanta clareza do que ele espera. Enfim, então quando falamos de investimentos libidinais de base narcísica, e por que algumas relações parecem ser tão frágeis como o outro, é porque em geral não, perdão, é porque em algumas situações as formas de se relacionar do sujeito com os objetos é uma forma muito pautada em investimentos libidinais
de base narcísica, ou seja, investimentos no outro que pressupõem o retorno de uma determinada forma específica, uma expectativa muito engessada. E quando a coisa retorna de uma forma não esperada, há uma frustração muito grande e um conjunto de ações que acabam fragilizando a relação. Espero que isso tenha ficado claro, que ajude vocês. E mais uma vez, se você gosta de conteúdos como esse, segue a gente aqui no canal ou aproveita para conhecer o nosso site. O link está na descrição aqui do vídeo.